Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, que Deus te abençoe. Trago uma mensagem de Deus para o seu coração, que está em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 27. E hoje nós queremos falar sobre uma história muito interessante, que é a história de Zaqueu. E nessa passagem existem dois momentos. Por que eu digo dois momentos? Muito significativos do ministério de Jesus. Primeiro, temos o encontro de Jesus com Zaqueu. É a primeira história. Um homem rejeitado pela sociedade, mas alcançado pela graça de Deus. Logo em seguida, no mesmo texto, Jesus conta uma parábola sobre a responsabilidade dos servos diante do reino, mostrando que ser alcançado por Cristo não é o fim da jornada, mas o começo de uma vida de fidelidade e serviço. Esses dois episódios que estão nesse texto de Lucas capítulo 19 estão ligados. O encontro com Zaqueu revela a graça que salva e a parábola revela a missão que segue a salvação. Ou seja, quem é alcançado por Cristo precisa viver de forma frutífera, responsável e obediente à sua vontade. Como eu sempre faço, do versículo 1 ao versículo 10, primeiro, o encontro que transforma. Oh, glórias a Deus! Jesus entra em Jericó, uma cidade próspera, mas espiritualmente seca. Ali vivia Zaqueu, o chefe dos publicanos, cobrador de impostos para Roma. Ele era rico, mas vazio. O dinheiro havia lhe dado conforto, mas não paz. Tinha poder, mas não comunhão. Era odiado pelos judeus, considerado traidor e pecador. Mas algo ardia no coração dele. O texto diz no versículo de número 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Há pessoas hoje como Zaqueu, pequenas na fé, impedidas pela multidão, as vozes da sociedade, o orgulho, o pecado, mas com um desejo sincero de ver Jesus. Quantas pessoas estão nessa situação? Zaqueu não se conformou com a distância. Ele correu, subiu uma figueira e esperou Jesus passar. Você acredita que ele fez isso? Porque ele era de pequena estatura. Ele subiu em uma árvore, em uma figueira, para ver quem era Jesus. A fé verdadeira nos move à ação. Quando queremos um encontro real com o Senhor, não deixamos os obstáculos nos deter de maneira nenhuma. Então, no versículo 5, acontece o inesperado. Quando Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, a Bíblia diz assim, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus viu Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus quis entrar na casa dele. Olha que coisa maravilhosa, meu amado irmão. Isso é graça pura. Zaqueu não merecia, mas foi escolhido para viver uma transformação. Aleluia! E diz a palavra de Deus, e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Olha que coisa maravilhosa. A alegria de quem recebe Jesus é o primeiro sinal de arrependimento genuíno. E quando a graça entra, o arrependimento se manifesta em mudança. Veja o versículo de número 8. Diz assim, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha que coisa interessante, olha que mudança, que coisa maravilhosa, irmão. Zaqueu não apenas confessou, ele corrigiu o seu passado. A salvação não é apenas emoção, é transformação. Jesus então declara no versículo de número 9, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Oh, glórias a Deus! A salvação veio não por causa da riqueza, de maneira nenhuma, nem das obras,
mas porque Zaqueu respondeu ao chamado de Jesus com fé e arrependimento. Foi por isso que a salvação chegou. E eu quero, nesta oportunidade, abrir um parênteses para dizer para você aqui: quantas vezes deixamos os obstáculos nos impedir de ver Jesus? Quantas vezes você deixa os obstáculos te impedir de ver o Senhor Jesus? Jesus quer entrar em sua casa, na minha casa, na nossa casa, no coração, na vida, nos relacionamentos, mas precisamos descer da árvore do orgulho e da indiferença. A verdadeira fé se expressa em arrependimento, em generosidade e reconciliação com o próximo. Segundo, do versículo 11 ao versículo 27, a parábola das minas, o chamado à responsabilidade. Eu quero nesta oportunidade dizer a você que logo após o episódio com Zaqueu, Jesus conta uma parábola. Por quê? O versículo de número 11 explica isso. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11. Ouvindo ele essas coisas, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, visto que está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Amados, as pessoas esperavam um reino político imediato, mas Jesus ensina que o reino é espiritual e que seus servos têm responsabilidades até que ele volte. Então vamos acompanhar comigo a estrutura da parábola. Um homem nobre viaja para receber um reino e depois volta. O trabalho desse homem era ir viajar, receber o reino e voltar. Significa, representa a figura de Cristo, que sobe ao céu e voltará. Ele entrega 10 minas, uma quantidade de dinheiro, a 10 servos e diz, no versículo 13, negociai até que eu volte. Alguns servos foram fiéis e multiplicaram o que receberam. Outro servo escondeu a mina com medo e negligência. Quando o Senhor volta, recompensa os fiéis, repreende também o servo infiel. Olha que coisa interessante. Do versículo 13 ao versículo 19, o chamado à fidelidade. A ordem da parábola era essa: negociai até que eu volte. É uma convocação à atividade do reino. Não fomos salvos para cruzar os braços, mas para frutificar. Cada servo recebeu a mesma quantia, simbolizando que todos nós recebemos algo do Senhor: vida, dons, oportunidades, tempo e o Evangelho. O primeiro servo multiplicou por 10, o segundo por 5. O Senhor elogia e recompensa eles. No versículo 17, Jesus diz assim na parábola: bem está, servo bom, porque no pouco foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Eu abro um parênteses aqui e quero falar para você. Deus não mede o tamanho do resultado, mas a fidelidade no que confiou a você. Não importa se você é pastor, obreiro, intercessor, músico ou alguém que serve nos bastidores. Não importa. O importante é ser fiel àquilo que você recebeu. É isso que é importante. Do versículo 20 ao 23, o perigo da negligência. Olha comigo o que aconteceu. O terceiro servo aparece e diz: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Ele não perdeu, mas também não frutificou. Ele teve medo, preguiça e falta de amor pelo seu Senhor. E o Senhor o chama de mau servo. Está no versículo 22. A negligência espiritual é um pecado sutil. Há crentes que dizem: não faço nada de errado, mas também não fazem nada de útil para o reino de Deus. Guardar a mina é esconder o talento, a fé, a palavra. E isso é desonra diante do Senhor.
E eu quero, nesta oportunidade, dizer para você o que temos feito com o que Deus nos confiou. O que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? Oh, glórias a Deus! Quantas oportunidades de testemunhar, servir, amar e contribuir têm sido deixadas de lado. Quantas? Porque alguém não quer fazer a vontade do Senhor. Jesus voltará e pedirá contas do que fizemos com a vida e os dons que Ele nos deu. Pode ter certeza disso. Do versículo 24 ao versículo 27, a recompensa e o juízo. Mas vamos acompanhar aqui essa parábola. Os servos fiéis recebem mais. O infiel perde até o que tinha. E no final, o Senhor também trata com aqueles que o rejeitaram. No versículo 27. Uma referência àqueles que rejeitam o reino de Cristo. Então, haverá um momento de juízo para a humanidade. E que lição nós podemos tirar daqui, meus amados? O reino de Deus envolve graça e responsabilidade. Zaqueu representa o pecador alcançado pela graça. A parábola mostra o servo chamado a viver essa graça de modo frutífero. A salvação é gratuita, mas o discipulado é custoso. Ser salvo é o início de uma caminhada de fidelidade até a volta de Cristo. E isso muitas pessoas não entendem. Terceiro, eu quero falar para você que é muito importante. Primeiro, suba na sua figueira. Busque ver Jesus. Faça o que for preciso para se aproximar dele. Ore, leia a palavra, participe da comunhão. Desça com humildade. Subiu na figueira? Subiu. Agora desça da figueira com humildade. Permita que Ele, Jesus, entre na tua casa hoje. Aleluia! Abra todas as áreas da sua vida, coração, família, trabalho, relacionamento. Abra tudo, irmão. Deixe Jesus entrar. Deixe a graça produzir transformação. O arrependimento verdadeiro muda atitudes, corrige erros e gera generosidade. E outra coisa, negocie o que Deus te deu. Use seus dons, sua voz, seu tempo, sua influência para o reino de Deus. E aguarde o Rei com fidelidade. Jesus voltará e trará consigo a recompensa para os fiéis e o juízo para os infiéis. Não vai mudar nada. É conforme está na parábola. Assim vai ser a volta de Jesus. Zaqueu foi transformado por um encontro com Jesus. Os servos foram testados em sua fidelidade ao Senhor. Essas duas histórias se unem para nos lembrar que a graça nos alcança e a fidelidade nos mantém. Aleluia! Pegou aí? A graça nos alcança e a fidelidade nos mantém. Somos salvos para servir e servimos esperando a volta do Rei. Aleluia, glória a Deus. Que possamos, como Zaqueu, abrir a porta do coração e como servos fiéis, multiplicar o que Deus nos confiou, porque um dia o Senhor Jesus voltará e dirá: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 23. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero orar por você agora. Venha orar comigo agora. Venha receber o que está faltando para a sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos viu como Zaqueu, chamou-nos pelo nome e quis entrar em nossa casa. Ajuda-nos a viver uma fé que transforma, uma vida de arrependimento e fidelidade, que quando o Senhor voltar, possamos ser encontrados servindo, amando e frutificando no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais alto ao teu coração. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.